Olá pessoal, novamente professor Diego. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Logística e Administração de Materiais. Estamos entrando no tópico de Fundamentos dos Transportes, equivale ao capítulo 6 da nossa apostila. Então vamos fazer alguns reprises aqui da definição de transportes. É importante porque traz competição no mercado, garante economia de escala, principalmente reduz preços das mercadorias, uma vez que, lembrando, o transporte agrega valor de tempo. E aí a gente faz aquela comparação. Tempo é dinheiro. Então, se eu diminuo o tempo, eu estou tendo mais lucratividade dentro da minha organização. Vale lembrar que de todos os custos logísticos, 70% chega a ser só do transporte. E um produto final costuma ter pelo menos 10% do seu valor relacionado ao transporte. Ou seja, chegou um produto final na minha casa. Quanto disso foi transporte? 10%. É importante a gente lembrar que quando você não tem um sistema de transporte bem montado, você não consegue atingir outros mercados. Você fica limitado à sua região, àquela pequena cercania. E quando você tem um sistema de transporte bem elaborado, você consegue atingir outras regiões, inclusive com preço competitivo. Quer um exemplo? O produto chinês chega no Brasil com preço competitivo. Embora ele atravesse um oceano para chegar até aqui, ele consegue fazer tudo isso e ainda chega com um produto, às vezes, mais barato do que o nosso brasileiro. Ah, professor, mas é questionável a qualidade. Bem, de alguns produtos, sim. De outros, não. Você tem produtos chineses com alta qualidade também. Então, é importante a gente fazer esse comparativo e lembrar que hoje a China tem 8 entre os 10 melhores portos do mundo. E, claro, existem outros custos na produção deles, mão de obra, que é mais barato do que a nossa, enfim. Mas, lembrando que a representatividade do transporte é altíssima e eles conseguem traduzir os seus resultados em bons resultados porque tiveram alto investimento no segmento de transporte e em logística de uma forma geral. Bem, a maioria das organizações consideram o transporte a parte mais importante. Bem, primeiro porque ela leva 2/3 dos custos totais de logística, como eu já falei. E segundo porque nenhuma organização hoje consegue pensar em suas atividades como movimentação de matérias-primas, dos produtos, sem considerar a importância dessa atividade. Então, a gente pode definir o transporte como um dos vários métodos para se movimentar os produtos. Falei para vocês a respeito de transporte de gás uma vez e falei para vocês sobre o transporte dutoviário. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, inclusive na nossa apostila fala a respeito disso, de um transporte especial de gás, que é transformando esse gás em líquido. Professor, compensa? Bem, vamos fazer um parêntese aqui rapidinho. Hoje, o gás natural ele é um produto muito utilizado pela maior economia do mundo, que é dos Estados Unidos. E esse produto ele é um subproduto, ele é considerado um rejeito de muitas organizações. E pelo fato de não investirem em transporte desse produto, que é caro o transporte dele, na sua forma natural, gasosa, eles acabam queimando ali durante a produção. Então, o que foi feito? A tecnologia veio, supriu essa necessidade e hoje você consegue liquefazer esse gás, ou seja, transformá-lo em líquido, comprimi-lo de forma com que ele caiba em tonéis, em garrafões, galões, e assim você consegue compensar os custos de transporte com a grande quantidade comprimida que é transportada através desses galões. Então você consegue colocá-lo em ferrovias, em rodovias, enfim. Então o transporte ele tem condições de agregar valor ao produto. Nesse caso em especial, ele agrega valor àquele produto porque ele comprimiu, ele mudou a forma daquele produto e teve condições de levar para um local em que se paga o valor de toda essa operação de compressão, de envasamento desses tonéis e, claro, os custos totais de transporte. De que maneira que a gente tem que escolher
esses modais? Bem, na nossa apostila, tem no site Portal de Logística uma comparação interessante sobre os diferentes modais. O primeiro é a respeito dos dutos. Bem, o transporte dutoviário ele não consegue competir com outras formas de transporte, mesmo sendo bastante barato em relação ao custo de movimentação. Ah, professor, por que é barato? Bem, é barato porque normalmente ele utiliza forma de impulsão mais barata. Por exemplo, uma bomba centrífuga de impulsionamento de líquido. Uma bomba de água normal, só para vocês compararem. Ela não é tão cara em relação a uma ferrovia, em relação a uma locomotiva, em relação a um caminhão. Então, você colocando várias sequenciais ali, você consegue transportar líquidos e gases também. Então, é por isso que a movimentação é mais barata do dutoviário. A limitação desse tipo de transporte está exatamente em relação ao produto que ele faz o transporte, que é limitado a gases e líquidos. Você não consegue fazer o transporte, de um material sólido. Às vezes, em algumas ocasiões, você consegue transportar produtos em granel. Que é isso, professor? Grãos, por exemplo. Você tem dentro de uma organização o transporte por gravidade, e aí você coloca o duto, e aí você consegue colocar a soja de uma forma mais elevada e desce até um pequeno trecho, por um pequeno trecho, até uma ferrovia, por exemplo, e alimenta um vagão, ou até um caminhão. Mas aí você percebe que é uma limitação de distância também, que há uma limitação de distância também. Então, por isso que o dutoviário não é competitivo aos demais, ficando sempre ali num quarto plano. O aéreo. O aéreo, já falei para vocês que ele é caro, até porque o avião é caro, o produto de consumo, combustível do avião é caro, o espaço é reduzido. Então, normalmente, quem utiliza esse sistema? Quem vai colocar um produto de pequeno peso ou de pequeno volume, e normalmente esse produto tem alto valor agregado. Então, o aeroviário é mais utilizado para produtos de alto valor agregado. Ferroviário e rodoviário. Às vezes, esses estão equiparados. Normalmente, ferroviário e rodoviário, eles pensam o seguinte: quanto mais eu transportar e mais alto o valor unitário daquilo que eu transportar, mais lucro eu vou ganhar. Fazer uma comparação para vocês em relação ao ferroviário. Eu tenho o ferroviário e ele transporta 90 toneladas em cada vagão. Vocês sabem que o volume de 90 toneladas de minério, por exemplo, é bem menor do que o volume de 90 toneladas de soja. Para eu poder fazer a escolha de quanto eu vou gastar para transportar, de repente, 1.000 quilômetros desse tipo de mercadoria, eu preciso saber se o de soja vai compensar em relação ao preço por tonelada. E normalmente isso acontece. Então, quando compensa, eu vou transportar um volume muito maior, várias viagens, porém, eu vou receber mais por isso, porque o valor daquela tonelada compensa. O transporte rodoviário, às vezes, se opõe a essa condição total, porque ele é muito flexível, principalmente aqui no Brasil. Então, às vezes, ele, para fazer lotação de carga, ele não se importa muito com o valor das mercadorias. E por ser o que tem mais limitação de espaço, de capacidade de carga, às vezes tem que se submeter a essas condições também. A grande vantagem do transporte rodoviário é porque ele é bem mais flexível, você consegue atingir quase todos os locais, principalmente aqui no Brasil. Agora, fazendo um comparativo entre o rodoviário e o ferroviário, é importante a gente lembrar, o rodoviário ele é mais caro do que o ferroviário, tratando-se da economia global, pessoal. Por que ele é mais caro? Porque eu tenho que pagar vários fretes para compensar um frete do transporte ferroviário, o volume de carga de estudo. Então, é bem diferente.
E o hidroviário? Bem, o hidroviário, a desvantagem dele é que ele é um transporte muito lento. Porém, ele tem o custo mais baixo de todos e tem uma grandíssima capacidade de carga. Vamos lá, o que a gente tem que avaliar? Quais os pontos, quais as alternativas, os parâmetros que a gente tem que analisar para escolher um modal? Primeiro, custo. E aí você pode fazer as escalas de custo, por exemplo, colocando o aeroviário, custo mais alto, depois rodoviário, depois ferroviário, depois hidroviário. O mais baratinho seria o dutoviário. O aquaviário em quarto lugar e o quinto lugar o dutoviário. Por que, professor? Normalmente eu repriso para vocês. O dutoviário, ele trabalha normalmente com impulsionamento de líquidos e gases, que é bem mais barato do que esses combustíveis fósseis que a gente gasta para movimentar os outros tipos de modais. Tempo médio de entrega. Bem, depende de região para região, depende para onde você vai levar a mercadoria. E aí tem tempo de operações de cross-dock, que é carga e descarga, o tempo que leva para fazer isso, né, de carga e descarga. E aí a gente tem que lembrar que rodoviário normalmente é muito rápido. O dutoviário ganha de todos porque ele é entregue a granel, né? Então ele nem entra aqui na comparação. Mas, em primeiro lugar, seria o rodoviário, que é fácil. Você tem ali alguns estivadores, né, que são profissionais que trabalham com a ovação de cargas, colocam as cargas dentro do caminhão. E aí você tem o ferroviário, que normalmente precisa de esteira ou de dutos para fazer a alimentação do ferroviário, mas também é rápido. Depois, em terceiro plano aí, teríamos o aeroviário, que precisa de mais maquinários para fazer transporte, também precisa de estivadores para fazer o transporte. E por último, que seria mais lento, o hidroviário, que precisa de içamento de carga, containers, paletização, né? A gente precisa acomodar essas mercadorias para eles poderem entrar no navio. Então, acaba demorando bem mais. Tempo de trânsito. Bem, tempo de trânsito do aeroviário é muito rápido. O dutoviário também é muito rápido. E aí, em terceira instância, nós teríamos o rodoviário. Às vezes, competindo com o ferroviário. Lembrando que o ferroviário tem vários tipos de locomotiva, umas mais rápidas, outras mais lentas. E por último, o hidroviário, que é o mais lento de todos, né? Porque a velocidade não se compara com os outros, né? Velocidade de cruzeiro de um navio é 60, 80 km por hora no máximo. Alguns passam disso, mas de forma muito lenta. A maioria vai bem devagarzinho. E quanto às perdas e danos? Perdas e danos, o nosso rodoviário ganha disparado. Por quê? Bem, vamos lembrar que o nosso rodoviário tem inúmeros problemas de infraestrutura. Problemas de rodovias, problemas de greve de caminhoneiros, problemas de impostos, problemas inclusive com as filas de operações cross-dock, né, de carga e descarga, as filas enormes que se passam entre os portos, enfim. Então o rodoviário ele tem inúmeros problemas relacionados à infraestrutura e por isso que ele ganha. Segundo lugar, a gente tem o aeroviário com alguns problemas de transporte. Às vezes compete com o hidroviário, porém o hidroviário normalmente ele está melhor enclausurado, melhor acomodado, então assim as perdas são menores. E depois o dutoviário, como eu disse para vocês, não entra muito na lógica porque ele só faz transporte a granel, não tem armazenamento em embalagens, né? Mas aí ficaria então a sequência de pesos: rodoviário, aeroviário e hidroviário. Os três aí fazendo essa sequência. O ferroviário ali entre o aeroviário e o rodoviário. Bem, vamos lá, fazer algumas definições de custos. Normalmente o custo para o transportador é simplesmente o custo de transporte mais as taxas acessórias dos terminais para os serviços adicionais executados. Então, só para vocês fazerem um comparativo, usar caminhões sai 4 vezes mais caro que transportar por ferrovias. E estas, por sua vez, são bem mais caras que dutos ou hidrovias. É importante a gente fazer essas análises.
Tempo de entrega é considerado geralmente o tempo médio necessário para transportar a carga de um ponto de origem até o seu destino. Então, é por isso que a gente analisa as operações cross-dock. Então é importante a gente observar quanto tempo demora para carregar, para descarregar, enfim. E aí, lembrando a especificidade de cada modal, a gente tem as nossas tabelas que a gente vai criando, né? Por exemplo, o transporte aéreo é, em média, o modo mais rápido para distâncias superiores a 600 milhas. Professor, quanto é que é uma milha? É 1,6 km. Isso dá 945 km. Seguido depois do rodoviário, com carga completa ou parcelada, ferroviário, respectivamente, e por último o hidroviário. Para distâncias menores do que esses 945 km, caminhões e o transporte aéreo vale a mesma coisa, só por conta do tempo de operação de carga e descarga. Então é importante a gente fazer essa análise. Para distâncias curtinhas, quase todos os transportes têm o mesmo tempo. Distância de 80 km, por exemplo, como está citando a nossa apostila. E perdas e danos, como já falei para vocês, são os inconvenientes na hora de transportar, infraestrutura, seleção do transportador, enfim, né, resultados de uma série de fatores que fazem com que o produto que está programado para ser recebido em determinada data não seja recebido. E quais alternativas que quem trabalha nesse ramo pode seguir? Bem, aqui entra o papel do profissional administrador em logística ou o tecnólogo em logística, que é se tornar um interlocutor. O que é um interlocutor? É uma pessoa que ele não tem os modais de transporte, porém ele é um agenciador. Ou seja, ele tem acesso a todas as pessoas que têm o modal e dessa maneira ele consegue fazer um equacionamento e traduzir à empresa a melhor oportunidade de realizar o transporte daquele produto. Então, é uma grande oportunidade de emprego aqui para os profissionais. E aí eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito grande, e aí eu entro com outro vídeo falando a respeito do transporte ferroviário, rodoviário, aeroviário, hidroviário e dutoviário com um pouco mais de profundidade.